Mas e o Robson Júnior? Esse menino não vai jogar no profissional nunca. Por que que não sobem ele para o time profissional do Santos? E por que que o Tomás Rincon não quis sair do time? Tudo isso e muito mais você confere logo após a nossa vinheta de sempre. Fala seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, fim de semana de novo, né? Passou, estamos aqui de volta para o nosso canalzinho, fazer os nossos conteúdos e falar do nosso clube que não tá jogando, então fica difícil fazer vídeo, né? Todo mundo tá reclamando. Quando voltarem os jogos aí fica tudo mais fácil, volta com a constância maior de vídeos aí. Aí quando é assim você tenta juntar a notícia para sair um vídeo mais robusto, né? E aí eu tava montando um vídeo, cara, até falar aqui, antes de entrar no tema desse vídeo, eu tava montando um vídeo aqui sobre o Federico Bernardeschi, que era um jogador que eu queria até como indicação pro Santos aí, porque, né, o italiano, 31 anos de idade, tava em fim de contrato ali com Toronto, não ia renovar, eu falei, pô, é uma lacuna, joga do lado direito, é uma posição carente, muito mais do que a esquerda no time e tal. E aí, pô, peguei, mandei mensagem pro Musetti, mandei mensagem pro VH pra levantar mais informações do jogador, até pra possível sugestão. E aí vou pesquisar do Bernardeschi para pegar mais informações dele. O cara me fechou com o Bolonha da Itália, já acabou tudo com o vídeo que eu tava produzindo. Enfim, né? A vida é assim. Mas, antes disso, você já sabe, né? Você já sabe. Você já sabe o que vai acontecer agora, não sabe? É Toys, meu irmão! É Toys! Tá aqui, ó. Nova peita do Santos, meu irmão. Tá aqui, ó. Opa, quase caiu. As peitas do Santos dessa temporada. É Toys! Tá certo? Vai lá. Na Fute Fanatics, meu irmão. É Toys demais. É Toys ou não é? É Toys. 7% de desconto no nosso cupom Peixão na Fute 7, que você coloca no seu carrinho. É só ir nesse QR Code aqui, ó. Aponta sua câmera pra cá. Ou vai em futirinhos.net, é outra coisa. Ou vai no primeiro link da descrição, tá certo? E vai lá na Fute Fanatics pra, né, pegar os melhores produtos de toda a Galacta no melhor site da Galacta, que é a Fute Fanatics, tá certo? E você tem 7% de desconto em toda a loja, não apenas no departamento de Santos Futebol Clube, tá? Mas óbvio, pega a sua camisa do Santos essa temporada, pega a versão torcedor, aqui vem com os bordados, tá? Que ela é mais barata que a versão jogador. O pano é mais grosso, porque a gente usa no dia a dia, a gente não usa pra jogar, então não tem aquela coisa, preciso reter líquido, você quer jogar profissionalmente? Aí tudo bem, pega a versão jogador. Mas se não é o caso, pega a versão torcedor, que ela é mais barata e a qualidade é muito boa, tá? Muito boa mesmo, eu que sou colecionador de camisas aí, tô atestando que a qualidade dos uniformes do Santos essa temporada da Umbro são muito bons. Então, vai lá, coloca no carrinho, bota Peixão na Fute 7 na hora de pagar, você tem 7% de desconto no carrinho inteiro, qualquer produto de qualquer departamento, fechado? Então é isso, vai lá na Fute Fanatics, link na descrição e tamo junto. Vamos aqui falar de dois assuntos. Vou falar primeiro do Robson Júnior, porque há uma certa comoção, não sei se bem a comoção é a palavra, mas um certo lobby de que o Santos deveria subir o Robson Júnior, oportunizar esse menino para ele começar a ter suas chances no time profissional. Mas, embora ele e outros vários jogadores, 10 meninos foram inscritos aí no Campeonato Brasileiro, eu acredito que ele não vai jogar, tá? Tem uma matéria do Musetti que corrobora com a minha opinião, que é sobre isso, maturação. E eu falei num vídeo recente sobre quem deveria subir da base. Eu falei alguns jogadores ali, né? Alguns que... inclusive o Gabriel Simples, por exemplo, que estava na minha lista lá, não está nessa, lateral direito, que o Santos está contratando dois, né? Contratou o Igor Vinícius, não vendeu o JP Sherman, tem o Aderlan e possivelmente vai atrás do Mike, né? Tá tudo encaminhado para que o Mike seja jogador do Santos a partir de julho agora, né? Então, a tendência é que o Simples não suba, mas enfim. E aí, 10 meninos foram inscritos no Campeonato Brasileiro, eu fiz esse vídeo e falei um pouco sobre o Robson Júnior, mas aqui eu quero falar especificamente sobre ele, tá? Por quê? Porque eu acompanho os jogos da base e o Robson Júnior, ele, vou chamar de Juninho, tá? E o Juninho, ele tem melhorado muito, né? Tem sido titular, tem melhorado seu desempenho e o destaque muito recente dele foi num jogo, num clássico contra o Corinthians, lá na Fazendinha, né? Que ele fez um dos gols, deu assistência para outro, jogou muito bem, né? E quando você olha pro Juninho, você vê, cara, apesar do Juninho ser canhoto, ele tem um estilo muito parecido com o do pai dele. Ah, mas é DNA. Realmente, é DNA genético, mas
nem todo filho de grande jogador consegue ter o mesmo estilo do pai. E eu tenho alguns exemplos que eu posso citar aqui, por exemplo. Atualmente a gente tem o Justin Kluivert, que joga no Bournemouth da Inglaterra. O pai dele, o Patrick Kluivert, era outro tipo de jogador. Patrick Kluivert, um jogador de 1,90 m, centroavante, né? Pivô, mais lento, mas muito habilidoso. Tá? O Justin já é outro tipo de atleta. É um ponta esquerda de 1,70 m de altura. Aposta muito mais na velocidade no X1. Não tem um nível de finalização perto do pai. Então é um jogador de características muito diferentes, entendeu? E você vai seguir assim. Pelé e Edinho, né? Pelé é isso aqui, o Dondinho é de um jeito, o Pelé é de outro, e o Edinho era de outro, que era goleiro e tal, mas mesmo quando jogava na linha não tem nada parecido com o pai. Então assim, você pode pegar exemplos ao longo da carreira que não vai estar parecido. Um que jogou na mesma função que o pai, Kasper Schmeichel. O Kasper Schmeichel é filho do Peter Schmeichel, né, da Dinamarca. O Peter era um goleiro muito melhor do que o Kasper. O Kasper é um grande goleiro, tá? Mas o Peter Schmeichel foi mais goleiro. E era um estilo de jogo diferente, né? O Peter tinha mais envergadura, ele tinha mais alcance nas bolas, era um pouco mais alto do que o Kasper é também, né? O Kasper já é um goleiro mais de explosão e tal. E, enfim, são características nem sempre vão ser iguais às dos pais. E é por isso também que nem todo filho de jogador, de grande jogador, também consegue ser um destaque. E ao contrário também, nem sempre um jogador que teve uma carreira razoável para ruim faz com que o filho dele faça a mesma coisa. Às vezes o cara faz muito sucesso. Um exemplo recente, né, atual no nosso time é o Neymar. O Neymar é um jogador de extremo sucesso e o pai dele foi um jogador simplesmente mediano, né? Mediano para fraco. A mesma coisa do Rodrigo. O pai do Rodrigo foi um lateral direito, mediano para fraco. O Rodrigo é um atacante muito habilidoso, jogador de seleção brasileira. Então nem sempre dá. No caso do Robinho, do filho do Robinho, o Juninho, as características são muito parecidas. Da velocidade, o corpo parecido. A diferença entre um e o outro é que o Juninho é canhoto e o Robinho é destro. Tirando isso, muito parecidos mesmo. E aí fica toda aquela lembrança guardada do torcedor do Santos vendo o Juninho jogar. Óbvio que numa situação dessa você cria uma esperança de que ele possa repetir no Santos a história do pai, né? Ser um jogador de sucesso, aparecer e tal. E como o físico, o biotipo é muito parecido e a idade atual do Juninho já é bem parecida com a do pai quando ele estoura, acaba tendo esse lobby, essa vontade. Eu também tenho, cara. Vou falar honestamente. Também gostaria de ver. Mas a gente tem que entender os processos disso. O Robinho, quando ele estoura no Santos, de vez, ele tinha 18 anos. 17 para 18 anos. Ele fez 18 anos em abril de 2002. E a partir daquele ano, ele tem uma possibilidade de desenvolvimento melhor. Principalmente no segundo semestre de 2002, que ele faz aquele segundo semestre maravilhoso do Campeonato Brasileiro. Principalmente ainda depois, quando vai pro mata-mata, que o Santos classifica, ele faz um mata-mata de Campeonato Brasileiro espetacular, possivelmente o melhor jogador ali daquele período do futebol brasileiro. E aí o Santos campeão brasileiro. Então, tem essa vontade. O Juninho, ele fez 17 anos nessa temporada. Ele jogou a copinha desse ano como reserva, nesse ano. Fez gol, participou de uns lances, criou, né? A comemoração dele é em homenagem ao pai dele. E criou-se essa esperança. Só que tem um porém, né? A matéria do Musetti vai muito de encontro com a minha opinião. E eu vou ler a matéria e a gente complementa a seguir, tá? 17 anos com um corpo de 15, porque o Santos adota cautela com Robinho Júnior. O filho de Robinho foi inscrito no Campeonato Brasileiro, mas ainda pode demorar um pouco para ter chances reais. O discurso do Peixe é de não ter pressa. Eu concordo, tá? O Santos argumenta que Robinho, de 17 anos, tem maturação tardia e que acelerar os passos prejudicaria o seu desenvolvimento. E aqui uma pausa. O Ângelo, pra gente, é mais ou menos isso. Eu acho que grande parte do torcedor concorda que o lançamento do Ângelo aos profissionais foi muito precoce. O que acabou atrapalhando o desenvolvimento dele, porque ele não fez o sub-20. O Ângelo saiu praticamente de quando ele sobe pro 17, pro sub-17, e vai direto pro profissional. Então, assim, ele não honrou os processos ali. Óbvio que tem certos jogadores que no sub-17 já sobram demais e tal, e chegar no profissional, né, passando essas fases, conseguindo se solidificar antes, acontece, tá?
Às vezes acontece, o cara tem uma maturação muito rápida, ou conseguir desenvolver muito rápido o seu futebol. Tem outros que não. Então é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Gostou dessa? Titans, né? Na verdade, Roberto Carlos. Mas enfim, é por isso, tá? Tem que ter cuidado, porque pode prejudicar sim o desenvolvimento dele. A esperança é muito grande. E também a expectativa é muito grande. Pense que no Juninho está depositada uma expectativa muito maior do que qualquer outro atleta da base do Santos. Muito maior. Eu acho que o Juninho tem uma expectativa tão grande nele, só o Cauã Basile, que ainda tem 13 anos, tem uma expectativa tão grande. Nem sempre é positivo isso. Porque o cara vai subir pressionado, entre aspas, a ter que brilhar. E se o cara não consegue muito rápido, e a gente entende que o futebol é assim, acaba prejudicando o próprio desenvolvimento dele. Então, acho que tem que sim ter um cuidado maior no caso do Juninho, tá? O UOL ouviu que Robinho tem 17 anos, mas com um corpo de 15. Em contrapartida, outros atletas mais novos apresentam físico de adulto. A ideia é respeitar as características e traçar um plano individual de transição. Esse desenvolvimento mais lento fez com que Robinho quase fosse dispensado no sub-15. Antigos profissionais da base santista viam talento, mas temiam pelo déficit físico. Então é uma coisa dele, tá? Juninho continuou, cresceu e agora se firma no sub-20 do Santos. O Peixe ainda vê lastro para aumento tanto de estatura quanto da parte muscular. Esse contexto fez com que o menino da Vila possa aparecer mais em treinos do elenco profissional, mas siga atuando pela base. Um número de oportunidades maior deve pintar apenas em 2026, depois da Copinha, que muito provavelmente o Juninho será titular, tá? Juninho é atacante, canhoto e de muita habilidade. Porém, outros meninos com essas características aparentam estarem mais preparados no momento e podem passar à frente, como Matheus Xavier e Pedro Padula. O filho de Robinho tem contrato com o Santos até abril de 2027 e uma multa rescisória de 50 milhões de euros. Quem toca a carreira do Juninho é a mãe dele, tá? A Vivian, tá certo? Ela que é a empresária dele ainda. Ele tem um perfil aí bem tranquilo, né? É um menino que estuda e vai pro treino, volta pro treino, joga os jogos do Santos e tal. E tem uma identificação muito bonita com o clube, tá? Isso é fato, assim, pelo que eu tenho observado. Tem realmente muita habilidade, tem realmente muita esperança. Eu espero que ele brilhe, eu espero que ele possa seguir um caminho de sucesso, que ele faça sucesso com a camisa do Santos e tenha uma carreira longeva e de muito sucesso. Mas a gente tem que ter calma, principalmente em casos como esse. Tem todo o histórico, não do Juninho, que ele não tem culpa de nada, mas tem todo o peso da situação do pai. Tem tudo isso que acaba ou não respingando de alguma maneira no menino, cara. Tem muita gente canalha por aí, né, que usa desse subterfúgio pra atacar um menino que não tem nada a ver com essa história, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado, principalmente o clube tem que ter um cuidado com a imagem dele, sim, preservá-lo para que ele suba no momento oportuno. Eu acho que o caminho que está sendo traçado aqui é o ideal. Ele treina com o time de cima, volta, joga na base e assim ele vai trilhando o caminho dele. Ele é muito novo, ele fez 17 anos esse ano. Ano que vem ele fará 18 e ainda, teoricamente, ele terá mais 3 temporadas de futebol de base. Se seguir o rito normal de um jogador de base que sobe dos 20 para os 21 anos, o Robson Júnior, o Juninho, será jogador profissional apenas em 2027 ou 2028. Então, vamos ter calma. Acredito, de verdade, o que eu acho que vai acontecer é que na próxima temporada ele já tenha mais oportunidade, já jogue no time profissional. Essa é a expectativa, o que eu acho que vai acontecer. Ele joga a copinha, dependendo do rendimento, que eu acredito que vai ser bom na copinha que ele tiver, ele passa a ter as oportunidades, principalmente no campeonato estadual. Dependendo de como ele for no estadual, ele vai continuar jogando no sub-20, ou se ele for muito bem no estadual, ter as oportunidades e conseguir marcar gols, ser importante, aí ele fica de vez no profissional. Caso ele faça um estadual no profissional meio oscilante, mais para ruim, aí ele fica nessa transição, base profissional, jogando algumas vezes, como é o caso do Matheus Xavier, como é o caso do Lucas Meirelles, como é o caso desses atletas. Você vai subir, vai jogar, mas você vai voltar e jogar no sub-20 também. Tá certo? Eu acredito que esse é o caminho que vai ser traçado, tá? Eu acho que é o correto. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, principalmente num caso como esse, que tem mais substância além do só subir um menino, tá certo? Não é a expectativa e a esperança quando o Neymar estava subindo. Tem um histórico muito forte aqui no caso do Juninho. Então a gente tem que ter cuidado com ele. Eu desejo toda a sorte do mundo, que ele consiga brilhar, que ele consiga fazer sucesso, porque talento ele tem. Talento ele tem. Pelo que eu acompanho, pelo que eu vejo, tem muito talento. É muito bom no drible, muito parecido com o pai dele,
né? E acredito que ele tem talvez uma possibilidade de ser melhor na finalização. Vamos esperar para ver, tá? Mas o corpo, o biotipo, muito parecido, cara, muito parecido mesmo. E aí a gente segue para a próxima notícia, que é do Tomás Rincon, tá certo? Por quê? Tomás Rincon recebe sondagens, mas não se vê longe do Santos. Rincon foi procurado por clubes da MLS e um deles foi o Los Angeles Galaxy. O venezuelano não demonstrou interesse em deixar o Santos, ainda é cumprir o contrato válido até agosto de 26, que é quando encerra a participação, provavelmente na Copa do Mundo aí, vamos saber se a Venezuela vai, tá? O general sonha em conquistar títulos ou ao menos estar na próxima Libertadores. O volante chegou como uma esperança para evitar, sem sucesso, o rebaixamento em 2023 e sente que tem essa dívida com o clube. Aos 37 anos, Tomás Rincon é um dos líderes do elenco santista. Ele virou titular com o técnico Kleber Xavier nesse ano, mas deve perder um pouco de espaço com a chegada de um Ilharão, além da ascensão de Zé Rafael. Rincon então poderia se aposentar no Santos. Ele começou a carreira profissional em 2007 pelo Zamora da Venezuela e passou por Deportivo Táchira, Hamburgo, Genoa, Juventus, Torino e Sampdoria antes de chegar ao Santos. Cara, eu acho o Rincon muito bom jogador, mas eu vejo com bons olhos essa negociação dele, embora ele tenha vetado. É um atleta de idade já avançada, que tem um salário considerado alto, que vai ser reserva, mas eu acho ele melhor do que o Pituca e do Schmidt, tá? O porém é que o Santos contratou um titular agora, tem outro titular, tem 2 meninos pedindo passagem. Eu acho que pro Rincon é melhor ele seguir a vida dele em outro clube. Até porque, mesmo com a mancha do rebaixamento, o torcedor do Santos gosta do Rincon. Porque ele se dedicou muito, porque ele teve muito ímpeto. O torcedor do Santos ficou incomodado com o fato dele não ter recebido oportunidades na temporada passada, dele pouco jogar com o antigo treinador, né, com o Carille. A gente tem esse incômodo porque sabia que ele podia contribuir de alguma maneira, mas mesmo assim, eu acho que seria importante até para o clube dar uma aliviada na sua folha de salários. E o Rincon, né, tá em outra competição, onde possivelmente será titular, receberá mais dinheiro, poder seguir esse caminho. Eu não vejo com maus olhos uma possível transferência do Tomás Rincon, não. Embora se ele ficar, eu não acho que ele vai atrapalhar. Eu acho que ele pode até contribuir como um terceiro zagueiro, até como um primeiro volante reserva, né? Caso o Ilharão sinta alguma coisa, ou seja, suspenso, e quem jogue seja o Tomás Rincon, mas eu vejo tanto o Zé Rafael fazendo essa função, quanto o Ilharão, e você podendo até puxar o Pituca para fazer isso em algum outro momento, caso uma proposta não chegue, entendeu? Então eu acredito que possa ser um caminho bem possível aí, mas como a matéria diz, o Rincon vetou alguma possibilidade. Tomara que algum outro clube da MLS ou até o próprio Galaxy venham com uma outra oferta e para transferência do jogador. Não tô nem falando em termos de transferência, o Santos vai ganhar 2 milhões de dólares, não tô falando disso, mas do próprio jogador mesmo, para aliviar a folha salarial do time, cara. Que é uma folha muito alta, né? A gente falou aí por volta de 34 milhões de reais. Acredito que tenha tido uma diminuída com as saídas que tiveram do Gabriel Veron e do Soteldo, que aí eu acho que já vai 1 milhão e 200 aí, mais 1 milhão e tralalá do Furt, que também foi embora e vai processar o Santos, mas enfim, né? Normal. Mas também tá saindo. A saída do Rincon, que eu acredito que também possa ser benéfica nesse sentido, porque o Rincon recebe um salário também alto, né? Se eu não me engano, por volta de 700 mil. É muito dinheiro, cara. Então, assim, 700 mil para um reserva é muita grana. Mesma coisa do Pituca, que recebe quase 1 milhão por mês. E é reserva. Tudo isso pesa muito numa folha salarial. Então, assim, você tem um primeiro time mais caro, eu até entendo. Agora, todo mundo com salário muito alto, com salário astronômico, acaba atrapalhando aí. Você precisa de respiro financeiro para funcionar, né? E o Santos foi trocando os pés pelas mãos. Eu não tô nem culpando o atleta, tá? Eu tô culpando o clube. A diretoria do Santos que fez esse tipo de contrato com os jogadores. Mas os jogadores que estavam na temporada passada e que permaneceram após o rebaixamento tiveram um corte de 50% nos ganhos, com a promessa de que na temporada seguinte, esta agora, o salário seria reajustado. Então, o Rincon, por exemplo, só estou supondo números, tá? Não estou falando que é isso. Digamos que o Rincon receba R$ 1 milhão por mês. Veio recebendo R$ 1 milhão em 2023. Caiu. Foi feito o acordo. Ó, Rincon, agora seu salário vai ser de 500 mil, tá bom? Ano que vem a gente começa a pagar de novo essa diferença. Então isso vai tudo pro salário atual. Então quando volta, ele não tá recebendo mais 1 milhão, ele tá recebendo 1 milhão e 250. Porque tem que pagar o que faltou do ano seguinte, do ano anterior, entendeu? 1 milhão e 250 por mês. Então é isso, você tem que repor o dinheiro, porque não é só a favor. O cara não abriu mão do dinheiro porque ele não vai receber, ele abriu mão do dinheiro pro ou mais tempo de contrato, mais anos de contrato para receber essa grana,
ou no mesmo período de contrato, a diferença desse ano que foi atípico, que foi jogando a segunda divisão. Então tudo isso entra no orçamento do clube. E tudo isso é dinheiro que a gente tem que colocar, tá certo? Enfim, acredito que é isso, tá? Acho e sou entusiasta que o Juninho possa, sim, entrando no time com o passar do tempo. Acredito que esse caminho será só a partir da temporada que vem, mas o futebol é imprevisível, cara. Às vezes ele treina muito bem, recebe uma chance e começa a brilhar já nesse ano. Isso aconteceu com o pai dele em 2002. Pode ser que o filho repita essa história. Pode ser, mas eu acho que o cuidado que o Santos precisa ter é isso, até por conta do biotipo que fala, né? 17 com corpo de 15, ele é bem franzino, é bem fraquinho, mas o pai dele também era. Né? A diferença, você pode até comparar com os dois, com o Diego e com o Robinho em 2002. A diferença física entre um e o outro. O Robinho era super franzino, pequenininho, magrinho e sobrou. Pela técnica e também porque conseguiu jogar. O Diego era mais forte, mais robusto, né? Era mais novo que o Robinho, 1 ano, mas aparentava ter mais físico. Aguentou jogar, mas se contundiu no dia da final do último jogo do Campeonato Brasileiro de 2002. O Robinho jogou o jogo inteiro. Então, assim, cara, são circunstâncias que podem ir mudando conforme o tempo passe, mas acredito que o caminho ideal é esse. Caso qualquer coisa aconteça e abra essa brecha, abra essa oportunidade, abra essa possibilidade dele ser utilizado, caso nos treinos ele vá muito bem, eu não sou contra não, tá? Eu só acho que o caminho tá certo. Mas eu não sou contra, caso apareça uma oportunidade ele ser utilizado num jogo, entrando aos 25 do segundo tempo, eu sou super a favor, tá certo? Deixa sua opinião nos comentários, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima. Valeu.